Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando aí já. Eu já chamei já, né? Você for abrir as perguntas, eu dou a volta. Tá. Tá funcionando as coisas. Pode? Chegando pessoal aí já. Te avisando que a gente não conseguiu dar tchau pra você. Você veio como? Eu vim junto com a Jéssica e a Lúcia. Aí vieram as três. Então, como ela tem que voltar, daí vamos voltar. Certinho. Uma parte você vai estar na última, né? Você vai assistir gravar. Tá daí postado? Mas eu recebi o link depois. Ah, legal. Tá. Acho que uma semana antes, depois. Ele vai estar no canal da Gaia depois. Ah, legal. O João vai estar. Ô, menino. Sou tímido. Né? A gente aprende a deixar de me deixar de lado no tapa. Pois é. Não, pra coisa séria, eu sou um pouco tímido, assim. Agora Mas eu na também parte. sou. Sim, conheço. Pode tirar uma foto nossa. Só avisa para não sair de lado, não sair de olho fechado, para não sair assim. Entendeu? Dá um tosse, olha o sorriso. Bem natural, daí, né? Aí a gente sai bem natural. Boa tarde, voltando, minha gente. Volta. Em nome de Jesus. Você pode, Jânio. Pode? Mais uma vez, boa tarde, bom dia, boa noite. Falando de universalidade, queria comentar um caso com vocês sobre o que é o tal da universalidade. Estamos aqui no auditório Mundo Pensante, né? Casa de shows do meu filho, Paulo Paparel, mas esse aqui é um prédio tombado aqui no Bexiga. Esse prédio tombado foi construído em 1919. Já fez 100 anos há um tempo atrás aqui, há 2 anos atrás, não, mais, 4 anos atrás. Esse prédio, originalmente, era uma igreja. É uma igreja batista em 1919. Ficou muitos anos sendo uma igreja, depois ela pegou fogo, tem até as marcas na parede ali, ó, do fogo. Aí depois pegou fogo e ficou muito tempo fechado. Depois virou um teatro igreja, não sei se alguém se lembra disso, muito tempo atrás. Aí depois pegou fogo de novo. Aí ficou um tempo fechado mais uma vez. Aí virou uma balada chamada Glória. Se alguém conheceu, Glória. Aí fechou de novo. Mas pegou fogo? Não, De aí não novo? pegou Tá. fogo. Pegava fogo, mas era de um outro jeito, né? Tá. E aí, depois de muito tempo, o Paulo Papaléu pegou a casa e tornou um mundo pensante, que esse outro aqui não está pegando fogo, não com o labareda, certamente. Mas, tanto que na fachada aqui do prédio, você pode ver bem no topo, lá está marcado, Casa de Oração para Todos os Povos. Esse era o conceito que tinha a Igreja Batista no começo do século XX. Então, é uma casa de oração para todos os povos, inclusive astrólogos também. Enfim, dando continuidade aos nossos trabalhos por aqui de hoje, né? O nosso tema de agora é astrologia em tempos de Plutão em Aquário. Tanta coisa pode acontecer ou não, de repente, por aqui. E para conversar sobre esse tema, chamei 2 amigos meus, uma irmã minha, um irmão meu também, Márcia Bernardo e Alex Dodsworth Magnavita, que veio direto de Brasília para a Astrológica. Obrigado, Alexei.
Obrigado, Márcia, mais uma vez, por ter participado. E como eu tenho feito em todas as salas, né, está começando a nossa conversa por aqui, explicando, comentando como é que a astrologia chegou até vocês. Então, Márcia, como é que chegou a astrologia? A Márcia também é historiadora, também, né? E como é que chegou a astrologia até você, Márcia? Bom, legal estar aqui, né? Ver todo mundo. A astrologia, na verdade, para mim, chegou de uma maneira bem nada a ver, né? Vamos dizer assim. Duas amigas minhas estavam fazendo curso de astrologia. Uma fazia em Santos, no SESC, e outra fazia aqui em São Paulo. Aí me pegaram um dia para mostrar meu mapa, falaram isso e aquilo, tal, estavam tudo no começo, eu lá escutando, tá, tudo bem. Aí começaram a me encher para eu fazer também. Eu, na verdade, eu nunca tive interesse, assim, nunca fiquei lendo nada de astrologia. Eu não tinha preconceito, mas não era um assunto que me interessasse, né? Então, eu falei, bom, legal, na história antiga, né? Os assírios, caldeus, era um conhecimento, tinha um respeito, mas não tinha interesse. Aí fui fazer lá no SESC. Era a Lites até. A Lites dava aula e o Jorge também dava aula, mas eu comecei com a Lites. E todo mundo sabia ascendente, sabia lua, eu não sabia nada, né? Só sabia que era Capricórnio, única coisa. Aí fiquei escutando, né? E era da época que você tinha que aprender cálculo para poder ver mapa, porque não tinha programa, né? Também ninguém tinha computador. Aí eu comecei, vinha, ai, era um encantamento, ai, porque para mim, eu fui no astrólogo e falou isso, tal. Tá. Aí comecei a calcular. Aí comecei a checar com as pessoas próximas, né? Ah, tem isso, você, né? Ah, interessante. E foi indo. Como eu não tinha nenhum encantamento, eu até hoje atribuo isso. Eu fui checando muito, né? Então, aquelas pessoas que eram todas encantadas, grande parte delas não ficava checando nada, né? Porque achava legal. Eu não achava nada legal, queria saber do que se tratava. Então, fui checando, comecei a fazer muito mapa para testar, quando comecei a aprender interpretação. Aí, comecei a fazer mais uns outros cursos, porque eu achei que aquilo ia demorar muito. Tinha um grupo daí que foi formado para ter aula com um astrólogo até que ia para Santos. Aí a pessoa que mais estudava, aquele grupo que elegeu isso, era eu. A pessoa que mais estudava, porque tinha umas amigas que queriam aprender astrologia. Aí inventaram que a Márcia que ia dar aula. Eu era mais a que estava menos tempo aprendendo astrologia. Aí fui jogada assim, não, você vai dar aula a uma amiga minha, não sei o que, ela, pumba, comecei. Aí foi. Aí fui vendo, fui vendo que funcionava, porque era assim, falei, bom, parece que funciona, né? Parece que funciona. E quando eu comecei a atuar, eu sempre me vinha à mente, vai ter uma hora que alguém vai olhar para a minha cara e vai falar, nunca escutei tanta besteira, né? Eu tinha esse medo mesmo. Mas a astrologia me deu segurança depois de um tempo. Falei, caramba, não é que bateu? Não é que deu certo? E aí fui. E aí você depois, junto com o Jorge, montou a Escola Santista de Astrologia. Foi, em 97. Já tem bastante tempo também já, né? Tem, a escola foi criada em 97. Que ótimo, que ótimo. É. Alexei, como é que você chegou, a astrologia chegou em você? Eu acho que eu nunca contei essa história em público. Ela é muito engraçada, algo constrangedora, mas muito interessante. Era 1984. Eu era fã de Carl Sagan, adorava Carl Sagan. O sonho da minha vida era ser astrônomo. Era Você é tudo... astrônomo, né? Agora sou, né? Sou mestre em astrofísica desde 4 de maio. Era o que eu queria ser, sempre quis. Eu morava em Salvador, era outro contexto, não existia internet, mal tinham livrarias, a gente tinha uma livraria que era a Civilização Brasileira. E eu pedi a meu pai que comprasse livros de astronomia para mim. Meu pai era de Peixes, com a lua em Peixes. Então eu acho que vocês já entenderam o que aconteceu. Sim. Ele apareceu lá em casa, mas não foi só porque ele era um pouco confuso. Ele não achou. O que diz muito sobre a divulgação da ciência no Brasil. Ele disse, olha, meu filho, eu procurei a cidade inteira e eu só encontrei isso aqui. E eram vários livros de astrologia. Havia uma revista Planeta, que tinha sido editada pelo Valdemir Benedetti. Ele me trouxe também uma agenda astrológica, que eu acho que tinha sido a Lídia que tinha feito. Lídia Weiner. A Lídia Weiner. Tinha alguma coisa do Morrice também. E aí eu olhei aquilo, eu disse, mas, bem, tem cálculo, né? Eu adorava
cálculo, adorava matemática, sempre gostei de física. Quando eu vi que tinha cálculo, era tudo na mão, como a Márcia disse, não existia programa, a gente não tinha computador. Eu aprendi a calcular, né? Aprendi a calcular aquelas coisas todas, fiz, gostei, mas veja que interessante, a comprovação para mim de que a astrologia funcionava foi eu ter cometido um erro de cálculo, em que eu calculei que a minha lua era Câncer. E apesar de eu ter 13 anos na época, eu já tinha suficiente autoconhecimento, um mínimo de autoconhecimento para dizer impossível. Essa lua tá tudo errado, não dá certo. Não E sou na fofo época, assim, né? não. E na época existia um astrólogo, ele já faleceu, chamado Marcos Ferraz. Eu disse, não tem nada a ver comigo. Ele fez, não, impossível, tem alguma coisa errada. Você tem lua em signo de fogo. E aí ele olhou as efemérides e disse, está aqui explicado, você calculou errado. Você calculou, a lua estava em Câncer no dia que você nasceu e mudou para Leão na hora que você nasceu. Mudou 2 horas antes, então sua lua em Leão. Beleza, ou seja, ele fez uma engenharia reversa do meu mapa e demonstrou qual era o correto. E aí, o interessante foi o seguinte, eu aprendi a fazer aquilo e comecei a fazer mapa assim, de primo, de tia, de colega, aí vazou, aí veio a professora pedir para eu fazer o mapa astral dela, aí começou a vazar. De repente, tinha uma fila de adultos na minha casa, querendo me pagar para fazer o mapa astral. Eu tinha 14 anos. Vejam, eram pessoas adultas. Quando eu tinha 15, um francês chamado Jean-Claude Aubry estava selecionando pessoas para poder dar aulas de coisas esotéricas no Instituto de Crescimento Holístico. Eu passei um óleo de peroba na cara de pau e fui. Aí ele me entrevistou, pediu que eu lesse um mapa, depois ele me chamou e fez, olha, você não foi a melhor pessoa que eu entrevistei, mas chegou perto e você só tem 15 anos, então eu quero você. Aí eu fui, trabalhei, ele me pagou igual como pagaria um adulto, né? Me tratou como se eu fosse gente. Quando eu vi, eu estava astrólogo. E a coisa ficou... E todas as vezes que eu tentava sair da astrologia, e eu digo assim, foi maravilhoso eu ter sido pego, eu ter tido um pai de peixes com lua em peixes que me levou inadvertidamente para esse caminho. Primeiro porque eu sou uma pessoa extremamente cética. Se eu não tivesse ido por esse caminho, eu teria virado um daqueles céticos bem obtusos, que fala mal do que não conhece. Eu continuo sendo cético, mas eu reconheço, não tem como não reconhecer a funcionalidade da astrologia. E todas as vezes que eu tentava ir para outra coisa, a vida me trazia de volta. Tipo, teve o evento que foi quando teve a eleição Lula-Collor, e me entrevistaram, né? Quem é que vai ganhar as eleições? Eu disse, olha, quem vai ganhar eu não sei, eu só sei quem não termina, porque se Collor ganhar, ele não termina o mandato. Aí, quando o Collor sofreu o impeachment, saiu na primeira página de um jornal local de lá de Salvador, assim, adolescente astrólogo prevê a queda de Collor. Aí aquela fila que tinha na minha porta virou uma fila dupla. Quando eu vi, eu estava ganhando mais dinheiro do que meu pai e minha mãe juntos. E eu sempre tive facilidade para ganhar dinheiro, né? Ascendente touro. Então eu fui seguindo nessa vida, de repente eu conheci você. Não, conheci você, conheci o Otávio lá no Sinarge. Sim. E a astrologia me levou de volta para a astronomia, porque foi num dos eventos do Sinarge que eu conheci o Amâncio, que é o meu orientador. O Amâncio Friaça, para quem não conhece, o Amâncio Friaça, ele é astrólogo, né? Ele só não atende como astrólogo porque não tem tempo. Eu brinco dizendo assim, uma pessoa que analisa sondas enviadas para Saturno não tem tempo de ficar fazendo mapa astral. E ele é astrofísico, um dos maiores astrofísicos do Brasil. E eu entrei no curso de astronomia em 2009, e eu lembro, no primeiro dia de aula, um professor disse assim, olha, não fiquem criticando a astrologia é um problema da psicologia, a astrologia não é um problema da astronomia. E aí ele disse também assim, saibam vocês que tem um professor de vocês aqui na USP que é astrólogo, ele não disse quem era. E é um dos professores mais inteligentes, ele está falando do Amâncio. Claro. E o Amâncio foi meu orientador de mestrado, a gente tem uma ótima relação. E eu acho assim engraçado como tudo fez uma volta urobórica, né? Eu queria ir para uma coisa, fui para outra que me empurrou, porque o Amâncio eu conheci num evento Sinarge, né? E ali a gente se conheceu naquele dia e eu me lembro até de qual foi a palestra. Ele foi dar uma palestra sobre Perséfone. E a gente se grudou e não desgrudou mais. Afinal de contas, ele é Sol em Sagitário, o Sol dele cai em cima de tudo que eu tenho em Sagitário, então a sinastria é perfeita. Foi assim. Mas, digo que ocorre preconceito no meio astronômico? Ocorre sim.
Inclusive, quando muita gente me pergunta, você não fala mais de astrologia, você não trabalha mais com astrologia, você não gosta mais. Eu adoro astrologia, continuo falando de astrologia no Personária, que é um site com quem eu tenho exclusividade de contrato, mas eu não posso ficar falando de astrologia publicamente porque eu sofro preconceito acadêmico. Eu já perdi oportunidades de bolsa, eu já perdi oportunidade de trabalhar em estágio em observatório, porque não, esse não é aquele cara que fala, saiba o que é o seu ascendente no YouTube. Aí eu sempre respondo dizendo, olha, eu, infelizmente, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito que nenhuma amiga, que ela é acadêmica em letras, e ela tem um nome como acadêmica em letras, e ela tem um nome como taróloga. As pessoas não sabem, só os tarólogos sabem que ela é aquela acadêmica. Quem é? Quem é? É a Zoide Camares. A Zoide Camares, que é minha amiga, é Mônica Berger. Mas o meio acadêmico não sabe que Mônica Berger é Zoide Camares, mas o pessoal de Zoide Camares sabe que é a Mônica Berger. Não, mas todo mundo do meio esotérico Você comentou sabe. com o geminiano isso, né? Porque eu, sei lá, deveria ter inventado um nome tipo alguma coisa esotérica, alguma coisa mais. Mas, de qualquer maneira, eu peito. O Amâncio me diz assim: olha, peite, porque eu já sofri preconceito. E a melhor maneira de peitar é dizer assim: escuta, eu não fico trazendo astrologia para o curso de astrofísica. Eu, quando vou para uma reunião no planetário ou no observatório, não fico falando de ascendente, de signo, de quadratura. Não falo. Do mesmo modo que eu nunca quis validar a astrologia cientificamente da maneira que a ciência é hoje em dia, né? Então, não há nenhuma razão para haver esse tipo de preconceito. Então, a Amâncio me ensinou a peitar, eu aprendi. Então, eu estou tentando agora, mas eu fico só um pouco constrangido de falar de astrologia no Facebook, porque eu tenho muitos colegas extremamente céticos. E aí, se alguém falar de astrologia, eles vão cair, mas caem assim, 50, 60, esculhambando. Eu vou ter que defender. E aí vai virar um quebra-pau. Vai estar no YouTube essa palestra, viu? Misericórdia. Tudo bem, não tem problema. Eu já sei, eu vou fazer que nem o Amâncio faz. Peite, tá certo. Enfim, eu chamei esses dois meus grandes amigos aqui para discutir um pouco sobre essa tal da astrologia em tempos de Plutão em Aquário, que muita coisa, lógico, não é só o Plutão em Aquário que vai fazer grandes mudanças no mundo, certamente que não. A sociedade, independente de Plutão em Aquário, vai mudar muita coisa. Uma das coisas que ficou muito marcada com essa questão de Plutão em Aquário também, não só, é a tal da inteligência artificial. Mas não só isso. Como a gente comentou na última sala agora há pouco, esses novos humanos, esses novos conceitos de sociedade, enfim. E até que ponto, né, a astrologia, como ela é utilizada, divulgada e usada atualmente, até quanto ela vai satisfazer as necessidades das pessoas daqui em diante. Recentemente saiu no jornal, também no Estadão, até que eu vi no Estadão, que em Nova York já tem um site não, uma máquina que você coloca seus dados, inteligência artificial, que você coloca daí, sai previsões para você. Daquelas que a gente conhece também, por escrito também. Então começou a se pensar assim, eventualmente, qual seria o futuro da astrologia com a inteligência artificial? E se essa inteligência artificial, que é tão rápida, né, mas muito abrangente a princípio, né, que nem sei se tão artificial é também, não sei se é o nome correto, né, ela poderia, de repente, atrapalhar um pouco a astrologia ou não. Porque é mais um aplicativo, se você pensar, eu entendo desse modo, né? E às vezes eu converso com a Márcia sobre esse assunto, né? O que seria essa condição? Essa astrologia, a necessidade da astrologia, até quanto ela supriria, né, o que as pessoas estão buscando com a astrologia. Apesar que tem uma coisa, né? O que as pessoas hoje entendem o que é astrologia e até onde elas buscariam a astrologia como a gente conhece a sua extensão. Então, o que você entenderia como isso? Então, a gente tem conversado bastante, eu, você, o Jorge, Celisa, né? Essa questão de cursos de astrologia, né? A questão de curso, de ensinar astrologia, a falta de livros, né, que a gente tem na atualidade também, e a rapidez com que as pessoas agora querem aprender as coisas, né? Diferente de alguns anos atrás. Então, eu andei questionando muito e pesquisando sobre essa questão do momento no mundo que se vive para aprendizado. Aí descobri, eu francamente não conhecia antes, o livro de uma neurocientista, Marianne, esqueci o nome, O Cérebro Digital.
Procura aí. O cérebro digital, né? Eu tenho num papel ali na bolsa. Então, o que ela é uma estudiosa do cérebro, principalmente para estudar crianças com dificuldades de aprendizado, né? Então, relata que as crianças, que o cérebro vai formando conexões e que a linguagem, a escrita, esse vocabulário, isso mesmo, o cérebro no mundo digital, Marianne Wolf, né? Então, assim, e que isso vai sendo criado. Então, ler é uma criação do cérebro. O cérebro enxerga, sente cheiro, mas o ler é um aprendizado. E o que está acontecendo na atualidade? A maneira de ler está mudando. Então, aquela leitura no papel, no livro, que fica só você e o livro, então você viaja, de repente, naquele romance, cria uma relação com a forma agora como se está lendo, isso não se cria. Então, o que tem agora? É essa rapidez, as conexões estão sendo criadas de uma outra forma. Não se tem mais, por exemplo, crianças que forem crescendo dentro dessa nova forma de leitura, estarão sempre focadas em mensagens rápidas e tudo mudando. Aquilo já vi, que é um dos problemas que a gente está tendo na atualidade, para as pessoas poderem entender a astrologia. Porque a astrologia ela exige um pensar, né? Refletir sobre o assunto que você está lendo, sobre aquele conhecimento. Não só a astrologia, porque eu comecei a ler isso porque estava tendo uma pesquisa que foi no Reino Unido, nas universidades também. O aprendizado está ficando complicado. Ainda falei, que bom que não é só na astrologia, mas o ser humano está mudando. Essa que é a questão. Então, as pessoas que ficarem só dentro dessa nova linguagem terão muita dificuldade para a leitura, assim como também pessoas que vêm dessa era mais pré-histórica, nós aqui poderíamos ter mais dificuldade, aquelas que pararem só numa questão de leitura de livro, né, de texto assim, para poderem aproveitar essa nova linguagem. Porque sempre tem muitas informações juntas. Então, as crianças agora não se prendem num assunto, que é o que está acontecendo. Então, nós estamos naquela época, né? Transição. E quer dizer, o que eu fiquei pensando, que talvez a capacidade de conseguir transitar nesses dois mundos possa ser um fator mais interessante, né, de adaptação, realmente, da gente. Né? De nós que somos pessoas formadas ainda na leitura, numa forma de escrita, com esse novo mundo que está surgindo. Então, ela não faz um relatório de falando mal de uma coisa ou de outra, mas que está muito complicado, realmente, porque não criaram, esses novos, o caminho desse sistema antigo. Que é o que a gente sempre teve acostumado. Sempre teve. Então. E que é uma forma de realmente mergulhar, pensar, refletir sobre aquilo que está lendo. E não esse outro que muita luz, muito pisca, muito aparece uma outra coisa que te tira daquilo o tempo todo. Bom, de certo modo, eu posso dizer que, então, o senso crítico está cada vez mais menor. E isso gera falta também de empatia, de você entender o outro, de você entender outras situações, que pode ser também umas indicações da intolerância que a gente vive, né? E isso favoreceria muitas pessoas serem impactadas com o tipo de conhecimento, não vou dizer imposto, mas quase isso, Sim. né? Você entende aquela condição como sendo verdade. Sim. O Wisnik que falava muito sobre isso, né? Que qualquer texto escrito, o ser humano entende como qualquer texto escrito é a verdade. Né? Isso é uma coisa ancestral, né? Quem tem conhecimento, quem fala bem, ele tem a verdade.
É. E atualmente, com esses sistemas que existem, as redes sociais, inclusive também, você vê alguma coisa impactada, bem formatada com desenhos, luzes, piscando, É isso. essa é a verdade. É o que E ajuda a propagar tanta mentira as também, fake news e né? tudo mais. E até na astrologia também as mesmas coisas acontecem. Impacta aquela verdade, touro é guloso, Gêmeos é fofoqueiro, que não é fofoqueiro, Não, passa informação. passa informação corrente, naturalmente, e aí dá essa condição. E lógico, isso então atrapalha, porque quando nós falamos nas outras salas, né, os signos, signo não é astrologia, mas é a porta de entrada da astrologia. E impacta como sendo aquilo é verdade e é imutável. Então eu sou de tal signo e assim é. E ninguém mais quer saber muito. Essa Essa é a tal de verdade. superficialidade, né? Ninguém mais quer se aprofundar, saber muito. É muito tempo, sabe? Tanto que a gente vê o quê? Texto grande na internet não rola. Ninguém lê, Olha que interessante. não é verdade? Agora tem até a tiktokização do conhecimento, quer dizer, veja que tem gente utilizando a inteligência artificial até para fazer resumo de filme. A pessoa não assiste o filme, ela pede, dê um resumo. Aí assim, no minuto tal acontece isso, no minuto tal, vi o filme. A pessoa diz, eu vi, fala disso, fala daquilo. Eu digo que me preocupa muito menos a inteligência artificial, me preocupa muito a burrice natural. Para mim também. A burrice natural está crescente. E ela se manifesta, que é pior ainda, né? E tem orgulho de si. Tem orgulho de ser, se manifesta, né? Não foi esse semestre, no outro semestre anterior, dando aula, né? Recomendei um livro. Nem lembro qual livro. Recomendei um livro. Na aula seguinte, um dos alunos me chama online, né? Escuta, Robson, me diga uma coisa. Aquele livro que você me deu, é muito importante, muito bom, né? Me deu um resumo dele. Mas por quê? Ele é muito grande, né? E não dá tempo de ler muita coisa. Ele não tem um resuminho dele? Eu falei, não tem um resumo, não. Né? Mas quais páginas pode ler, então, que é importante ler? Eu falei, todas. Né? Aí a moda falou, mas realmente a gente não tem tempo de ler tantas páginas assim. Mas ela falou, mas eu folhei o livro, né? A página 30 resolve tudo. Eu olhei a página 30, isolada não queria dizer nada. Mas era interessante, termos estranhos, ou seja, o conhecimento escrito, mesmo que você não tenha o acesso ao que de fato expressa, encanta as pessoas. Então, as pessoas que têm um pouco mais de inteligência ou verborragia seduzem as pessoas. E agora, e a inteligência artificial? Conversando com um amigo meu outro dia, né, sobre astrologia, né, eu falei, o que você acha que pode ser a astrologia, a inteligência artificial para a astrologia? Vai varrer a astrologia. Eu falei, mas é possível isso? E ele falou, porque ela vai resolver todos os assuntos no modo que é feita a astrologia hoje. A pessoa quer saber a Vênus de uma pessoa, o que é o Mercúrio, e mais nada. Ela teria esse alcance, Alexei? Ela pode sim causar um dano muito grande a quem trabalha com astrologia profissional. Veja, vamos lá, vamos pontuar algumas coisas. Para a gente entender Plutão em Aquário, aliás, para a gente entender qualquer movimentação astrológica, uma forma eficiente é a gente entender o que aconteceu da última vez que passou. Afinal de contas, a astrologia é um saber que se baseia em indutivismo, quer dizer, a gente observa os ciclos e percebe que existe uma correspondência, né? Existem eventos semelhantes, não são os mesmos, é óbvio, afinal de contas, não é só Plutão em Aquário, né? Da última vez que Plutão passou por Aquário, foi no final do século XVIII, e aí aconteceu, a gente teve praticamente o início da Revolução Industrial, né? A gente teve o início da Revolução Industrial e é engraçado que, durante o início, quando Plutão estava em Aquário, não houve tanta reação como quando Plutão saiu de Aquário, que eu acho que a ficha caiu. Porque, vou dar um exemplo de evento. Logo depois que Plutão saiu de Aquário, rolou o Levante Ludista. O que é o Levante Ludista? Na Inglaterra, um grupo de tecelãs se revoltou contra as máquinas que teciam e resolveram quebrar tudo, sob o argumento de que vai tirar nossos empregos, está tirando nossos empregos, vai nos colocar na miséria. E por que se chama ludismo? Porque o militante que assinava os textos que eram espalhados era um tal de Ned Ludd, que não existia, foi um personagem fictício criado para não processarem uma pessoa real. Quer dizer, a gente está vendo o lance da ameaça aos empregos que a inteligência artificial traz. E aí a gente tem duas visões. A gente tem a visão otimista, né, que é uma visão sustentada por algumas pessoas que eu respeito muito, por exemplo, a jornalista Cora Ronay, que é muito minha amiga, vocês devem conhecer. Ela tem uma visão mais otimista, que é uma visão que diz,
empregos estão o tempo inteiro se tornando obsoletos e novos empregos são gerados. Assim, pode ser que pessoas que trabalham com determinadas coisas sejam prejudicadas, mas elas irão trabalhar com alguma outra coisa. E existe a visão do Harari, do Yuval Harari. A visão do Yuval Harari, ele diz, eu tenho uma tendência a pensar um pouco mais como ele diz o seguinte, que quem é otimista comete um erro de raciocínio, um erro de garantismo, que é o seguinte, sempre aconteceu de quando as profissões elas entravam em extinção, as pessoas elas eram empregadas em alguma coisa nova. Mas é um equívoco achar que existe essa garantia, que sempre vai ser assim. Na prática, a inteligência artificial ela ainda não é capaz de substituir plenamente um astrólogo, por exemplo, ou um psicólogo, ou algo assim. Mas já há evidências de coisas do tipo, eu já vi testemunhos desse tipo. Eu prefiro conversar com o ChatGPT porque ele tem mais empatia com o meu discurso do que meu psicólogo. Por exemplo, eu também já vi assim, o ChatGPT me deu uma visão de Vênus em Gêmeos em quadratura com Júpiter que eu não tinha tido ainda, nem em aula, nem com astrólogo. Então eu digo assim, não subestimem, porque eu não estou dizendo que a gente tem que criar um levante ludista e quebrar, não vai nem adiantar a gente quebrar os computadores, porque a inteligência artificial continuará existindo. O que eu diria é o seguinte, a gente pode trabalhar com ela. Agora, eu acho que as coisas caminham, o Harari ele alerta, a tendência é que todas as profissões, não agora, mas que todas as profissões, e também não acho que seja em Plutão e Aquário, mais para frente, todas serão substituídas. Acho que profissões que vão sobrar, e ele bate muito nessa tecla, eu acho, não tenho certeza, que ele está certo. As profissões que vão sobrar, que vão ser extintas por último, são aquelas que demandam cuidado físico do outro. Um humano que cuida fisicamente do outro. Então, por exemplo, enfermeiros, fisioterapeutas, percebe? Manicure, pedicure. Por quê? Mais o enfermeiro até do que o médico. Porque, veja bem, quando a inteligência artificial, e ela já é capaz até de fazer isso, de diagnosticar uma doença com mais eficiência, eu vou dar um exemplo, inclusive, pré-inteligência artificial. Você sabe que eu tive câncer em 2015. Estou curado, felizmente, graças ao Google. Porque quando percebi... Sim, quem me acompanhou na época sabe da história como foi. Eu comecei a ter sintomas em junho de 2014. Fui no médico. O médico diagnosticou que eu tinha um problema no ciático. Eu disse, olha, não pode ser só o problema do ciático, o remédio não faz efeito. Aí eu fui em outro médico, ele me recomendou que eu fizesse alongamentos. Aí eu fui em outro, fisioterapia. Eu fui em outro, aí ele passou um ultrassom. Aí passou o ultrassom na minha barriga, não tem nada aí. Aí eu coloquei os meus sintomas todos e fui estudando. Não foi só o Google. Aí tinha lá, olha... Pode ser um câncer eclipsado pela bexiga, porque se não aparece no ultrassom, pode ser que a bexiga esteja eclipsando, né? Um termo astronômico e astrológico. Astrológico até. O tumor. Aí eu volto para o médico e digo assim, me passa uma ressonância magnética. Ele, mas não precisa, já passei ultrassom, não tem nada aí. Eu fiz, olha, se for um tumor atrás da bexiga, o ultrassom não pega, vai ter que pegar a ressonância magnética. Você é médico, por acaso? Não, mas, por favor, me passe a ressonância magnética que eu estou pagando. Aí ele passou. Tinha 7 centímetros. E eu estava atrás da bexiga. A cara dele caiu no chão. Se não fosse o Google, eu estava morto. Então, você percebe? O diagnóstico pode ser feito, então, desse modo, né? Quando a inteligência artificial estiver mais avançada, e ela vai estar... Então, por exemplo, o seu aluno ele não conhece, por exemplo, o chat PDF. Quando ele descobrir, adeus, ele não vai ler mais nenhum livro. O chat PDF é uma inteligência artificial que você joga um livro inteiro em PDF e sai conversando com o livro. Não é que nem o chat GPT, que responde às vezes coisas absurdas. O chat PDF, ele só te dá coisas que estão no livro. Se você perguntar para um livro de astrologia, me fala de botânica, este assunto não está em mim. E ele conversa assumindo uma posição de sujeito. Eu sou o livro e estou conversando com você. Assim, em que página está tal coisa? Na página tal. Eu joguei outro dia um edital da CAPES e fui perguntando coisas. Aí eu perguntei uma coisa absurda e disse assim, olha, não é uma coisa absurda, era uma coisa que deveria estar no edital. Ele disse assim, olha, realmente é uma falha do edital, porque isso não está em mim. Quer dizer, percebe? É porque, na verdade, a gente ainda não sabe, a maioria das pessoas não sabe ainda usar essas inteligências artificiais. Ainda não sabe. Mas
Veja, por exemplo, também, eu fiz o site Personare, que nem de longe deveria substituir um astrólogo. Ele é um chat que trabalha, inclusive, com uma série de... Eu fiz correspondências de Sol ascendente, várias correspondências. Agora eu vou fazer uma que é Sol ascendente e Lua, quer dizer, não é só Sol, são 12 vezes 12 vezes 12 combinações. E a gente tem 4 milhões de pessoas que são afiliadas, que ficam vendo todos os dias as descrições astrológicas do Personare. Isso já acontece. Agora, qual é a solução para isso? A solução para isso é aquilo que une a direita e a esquerda no mundo inteiro. Renda mínima. Que Suplicy fala, José Serra também fala. E Suplicy e José Serra não são exatamente do mesmo time. Na Europa, é a direita que defende, não a extrema-direita. A extrema-direita é louca. A direita defende a renda mínima. Porque vai chegar num momento, Harari ele fala assim, o futuro da humanidade é uma humanidade do ócio. É um ócio criativo ou não? A gente vai viver num lazer eterno, vendo séries na Netflix, indo para o Parque de Ibirapuera, sabe, nadando. Mas e aí, quem paga as contas? A gente vai ter que ter uma renda mínima ou descobrir uma coisa que a inteligência artificial não faça. Por enquanto, a única coisa que ela não substitui é cuidar do físico de outra pessoa. Por quê? Porque até agora ninguém teve a terrível ideia de criar partes móveis para uma inteligência artificial. Porque na hora que criar partes móveis, isso está até naquele filme, tem um filme de uma boneca artificial que sai matando todo mundo, a pessoa diz assim, eu sempre achei um erro colocar partes móveis numa inteligência artificial. A hora que uma inteligência artificial tiver partes móveis, tenha certeza que ela conseguirá fazer uma massagem no seu pé melhor do que um ser humano. Certamente. Então, já substitui jornalistas. A Cora Ronay, inclusive, que é jornalista, arquitetos. ela foi muito clara, ela não tem a menor dúvida de que você pega um artigo jornalístico escrito por inteligência artificial, é melhor do que muitos jornalistas. Você lê uma matéria do UOL, você acha erros gramaticais. Você acha. Então, agora você vê, do jeito que está indo toda a parte de conhecimento e de busca de aprender do ser humano, a inteligência artificial vai ultrapassar e muito. Né? Claro que tem aqueles que vão saber para aprimorar a inteligência artificial, mas a grande parte, a grande maioria, até por essa questão da desigualdade social que existe mesmo. Você falou da renda mínima, eu concordo. Quem vai ter acesso? Né? Por exemplo, quando teve a pandemia, uma cuidadora da minha mãe, ela com um filho na escola, ela cuidadora, uma mulher simples, chegava em casa, o filho tinha passado o dia todo em casa, não tem computador, ele tinha que ver no celular dela a aula e ela ainda tinha que ensinar para ele o que ela não sabia da aula. Então, quer dizer, aí você já viu um distanciamento muito maior daquelas crianças com condição em casa, com computador, que tem. Então, isso daí, para mim, vai aumentar cada vez mais a desigualdade. Né? Porque realmente eu não acredito na bondade humana, né? Quem me conhece sabe. Também nesse sentido desigual. Eu acredito que aumente muito mais. Então, esse Plutão em Aquário, também concordo com o Alexei, principalmente para depois disso, dessa passagem dele, pode fazer mais com que se crie guetos assim, de poder. Concentração de poder. Concentração e aquelas coisas bem fechadas mesmo. Agora, a inteligência artificial, inclusive também, ela responde essas perguntas, certamente. Isso pode, lógico, como você comentou, você concordou também, ela pode tirar o astrólogo de cena. Agora, eu comentei com a Márcia outro dia, né, que comenta-se muito sobre astrologia, que se divulga muito, a Vênus em Câncer, o Marte em Aquário, essas coisas todas. Isso satisfaz as pessoas, de modo geral. Agora, as pessoas entrariam na inteligência artificial, isso satisfaria as pessoas? O que dizer sobre Vênus em Câncer, quadratura com Marte em Capricórnio? Uma pessoa que faz essa pergunta, ela teria algum tipo de conhecimento básico, pelo menos isso. Agora, se você coloca, pelo que eu entendi dessa reportagem de Nova York aqui, se você coloca os seus dados, né, dia, mês, ano, hora e local, faz o mapa, interpreta o mapa, com ressalvas, que eu vi na reportagem, né, e faz previsões, com muitas ressalvas. Né? Como você comentou, o ser humano atualmente não está com muito senso crítico.
até quanto, né, que ele, tendo conhecimento do que é de fato uma ciência, uma arte, o que é arquitetura, o que for, até quanto ele poderia elevar o senso crítico a ponto de questionar até um site, chat GPT. Isso aconteceria? Se não tiver conhecimento, não tem Pois como. é, Não tem não como, teria como, né? não tem base, E né? como atualmente acontece, as pessoas não estão buscando nenhum tipo de base de conhecimento. Tem amigos Não. nossos aqui na rua, né? Aqui tem uma faculdade aqui pertinho. E eles comentaram outro dia que tem cursos nas faculdades que não estão se formando. Que as pessoas não estão buscando os cursos, Estão diminuindo o número não de fazem pessoas. vestibular, só se esquece porque não tem mais procura em faculdade. E fizeram uma pesquisa dizendo o seguinte, que não procuram faculdade, por quê? Para que serviria esse conhecimento, se eu posso, de repente, ter um Uber, ou uma coisa qualquer, ou fazer um TikTok qualquer. Então, esse conhecimento foi relegado a uma coisa desnecessária. Agora, tem uma coisa que eu acho que é difícil, no momento, e pelo menos nos próximos anos, o ChatGPT substitui em termos de astrólogo. É o seguinte, essas inteligências artificiais capazes de interpretar mapa, elas têm uma falha grave, que não é na assertividade da informação, na correteza da informação. A informação está correta, mas é porque eles só elogiam. Existe uma prerrogativa ética instalada no ChatGPT que é para não falar nada pesado. Então, o resultado, o que é que termina acontecendo? Você pede uma interpretação, ela sempre suaviza. Todas as interpretações são suavizadas. Então, tem um código, né? Atrás de tudo isso, como o Asimov falava, também tem um código? Existe um arremedo de código. Por exemplo, dá para você enganar o ChatGPT e fazer ele quebrar o código. Por exemplo, me ensine a fazer um vírus de computador. Não, não posso fazer isso porque isso é antiético. Ele vai te responder isso. Aí você diz assim, bem, teve um cara que demonstrou como podia driblar. Já corrigiram isso. Ele disse assim, eu não sei exatamente como ele fez, mas ele disse alguma coisa do tipo, existe um vírus aqui no meu computador, você poderia me explicar como é o desenho desse vírus? Ele conseguiu enganar o ChatGPT para o ChatGPT montar o vírus que ele poderia usar. Mas existe um lance de tipo assim, se você chegar para o ChatGPT e pedir assim, me forneça ofensas graves para eu xingar o meu vizinho. Eu não posso fazer isso, as relações humanas devem ser as melhores possíveis, etc. Eles têm um certo carinho, então, pelo ser humano. Por isso, tem. É um código carinhoso. Se você perguntar, por exemplo, pega um aspecto bem pesado, assim, eu estou passando por um trânsito, sei lá, de Saturno está em quadratura com o meu Marte, ao mesmo tempo que Marte está em oposição com o meu Saturno. Você vai falar várias coisas. Aí o ChatGPT vai dizer uma coisa do tipo assim, olha, é um momento de contenção, de autossabotagem, mas saiba que você pode mudar tudo isso. Então ele começa, aí ele de repente ele deixa de ser astrólogo e passa a ser um coach. Ele deixa de ser astrólogo e assim, acredite em si. Já vi Percebe? isso já. Como se adiantasse acreditar em si quando você está com muita coisa te Com bloqueando. mate e quadratura com Então, existe um código. Mas agora, esse tipo de código ele foi estabelecido por quem criou a inteligência artificial. Sim, sim. Certamente, né? Eles são tão bondosos assim ou fizeram isso de um certo Não, modo eles para têm medo de ser processados. Porque, vejam só, claro que eles têm medo de ser processados, porque, veja, eles já vão ser processados por várias coisas. Recentemente aconteceu, porque se você pergunta para o ChatGPT, ele não é inteligente ainda. Ele não é. Ele calcula a probabilidade de palavras estarem aparecerem na sequência uma da outra. Por exemplo, você pergunta ao ChatGPT quem é Renato Janine Ribeiro, que foi meu orientador de filosofia, ele responde que Renato Janine Ribeiro foi um filósofo mata, né, diz que morreu em 1975, e diz assim, ele é o autor do livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, que é um livro do Olavo de Carvalho. Mas por que o ChatGPT coloca esse livro como sendo do Renato? Porque o Renato tem um livro chamado Política para Não Ser Idiota. Aí o ChatGPT ele sai fazendo cálculos aleatórios, vê que Renato tem um livro chamado Idiota. Sim. Tem a palavra idiota. Como o livro do Olavo é muito mais famoso, ele preenche a lacuna com o nome do livro do Olavo. É assim que ele funciona. Ele oferece Ele é um copia e cola, né? O ChatGPT. mas é um copia e cola aleatório, Aleatório, que né? considera a maior probabilidade de aparecer uma palavra perto da outra. Então,
No caso, por exemplo, o exemplo que eu ia dar que aconteceu recentemente, que vai rolar um processo, que é até interessante, é instrutivo, perguntaram, ou apareceu um site com mais de 1.000 artigos do nada no último mês. Um site com 1.000 artigos do nada é o quê? São 1.000 pessoas trabalhando naquele site, com nomes de jornalistas assim, José dos Santos, Vanessa Costa. Você procura, pode ser qualquer pessoa. Aí, um dos artigos dizia: 21 obras de ficção científica que você não pode deixar de conhecer de autores brasileiros. Eu olhei, todos amigos meus, autores de ficção científica. Nenhum escreveu nenhum daqueles livros. Nenhum escreveu. Nenhum escreveu. Aí a gente vai pesquisar, descobriu que todos os artigos são do tipo assim, 20 coisas que você precisa conhecer e nada é real, mas com o nome de gente verdadeira. Aí as pessoas ficaram pé da vida. Assim, poxa, poderia ter divulgado meu livro, mas não, diz que eu sou autor de um livro que eu não existo, e agora eu estou sendo procurado para falar de um livro que eu não existo. Aí a pergunta era, é difamação? Não é difamação, porque não está falando mal, está elogiando, mas a partir de um livro que não existe. Aí um advogado, amigo meu, disse assim, é fraude, é estelionato. Por que estelionato? Por que esse site existe? A pessoa que criou esse site, ela sabe que um site muito visualizado gera dinheiro por causa da publicidade. O site é cheio de publicidade. Você vai lendo os artigos, tem lá, compre isso, compre aquilo, empresa tal, empresa tal. Ela criou um site extremamente visualizado com um monte de mentiras. Ela está cometendo estelionato. Percebe? Não importa que ela esteja elogiando as pessoas. Eu não posso ganhar dinheiro em cima do seu nome, né, tornando o artigo visualizável, dizendo que você é autor de um livro que você não existiu. Percebe? Então, as coisas estão começando a ficar complicadas. E vai complicar mais com Plutão em Aquário. Vai mostrar um lado bem difícil Urano desse vai lado. entrar em Gêmeos também. Isso também Sim. pode colaborar bastante. 2026 começa, ficam todos aí já, né? Ficam todos no começo dos signos, que é É, importante, no né? começo dos signos. Esse impacto desse Urano em Gêmeos, Plutão em Aquário, e todo esse outro tipo de movimentação, pode dar um impacto muito grande no conhecimento. Sim. Agora, o CHAPT, o inteligência artificial, ele pode abordar qualquer tipo de técnica ou conhecimento e fazer uma dissertação ou o que for. A astrologia, né, ela, lógico, também pode ser encampada com facilidade. Atualmente, né, a astrologia ela é muito mal vista, mal divulgada. Né? Então, eu às vezes fico pensando se esse tipo de condição que o ChatGPT, qualquer dessas inteligências artificiais, que falam sobre a astrologia, até que ponto, né, ela poderia colaborar com a amplitude do que é a visão, do que é a astrologia em termos de conhecimento geral. Ou seja, até que ponto poderia até colaborar, ou seja, usarmos a astrologia, o ChatGPT, para favorecer até a astrologia. Eu não sei como poderia se pensar isso, mas usar esse tipo de conceito. O próprio ChatGPT, quando você pergunta qualquer coisa de astrologia, ele responde no final dizendo, mas saiba que a astrologia não é uma ciência, então não leve tão a sério. Ele não fala exatamente assim, mas fala mais ou menos assim. Pois é, por que fala que não é bem uma ciência? Bom, eu até pergunto para vocês também, a astrologia é uma ciência? Ou não? Depende de muita coisa, lógico, né? Mas mesmo assim, a astrologia não sendo uma ciência ou sendo uma arte ou o que for, né? Cabe nós, astrólogos, entendermos o que seria essa astrologia para que nós pudéssemos divulgar para as pessoas, para que elas pudessem, eventualmente, até ter um senso crítico, para saber que, de repente, não só colocar eu tenho Vênus em Câncer, quadratura com Marte em Capricórnio, e ter uma resposta. Até que ponto aquilo satisfaria a pessoa? Olha, eu vou falar uma coisa. Eu acho que nós que estamos aqui sempre divulgamos a astrologia. Sim. Sabe, a gente tem uma preocupação constante de divulgar a astrologia bem, de uma forma correta, mas sempre teve esse bombardeio de informações erradas em astrologia. O que acontece na atualidade é que as coisas se propagam demais, né? Então, que nem estavam comentando na outra reunião, assim, há anos vem na mídia, imprensa, escrita, TV, muitas vezes coisas ruins em relação à astrologia, que não são verdadeiras. Mas ficava restrito, passava uma vez, ninguém mais via. Saía naquele jornal, acabou aquela edição. Agora tudo fica permanente também. Pois é. E também todo mundo tem acesso. Pô, antes, vou fazer um vídeo. Meu, você tinha que ter filmadora, isso e aquilo, e papapá, lugar para passar aquele vídeo. Agora,
Tchum, já fiz. Ah, escutei um negócio, ai que legal, a Vênus está não sei aonde, vou dar o meu pitaco. Em tudo as pessoas dão pitaco. Quando eu fico olhando outras áreas, não pitaco na medicina, numa nova coisa maravilhosa que vai curar tudo, né? A ginástica agora que transforma tudo. Então, assim, não há mais controle. Essa liberação que foi dos meios de divulgação, ou a gente fica louco ou começa a ignorar. Eu, francamente, o que que eu vejo assim, qual o nosso papel? Colocar o que é correto, na medida que eu possa ter um alcance em relação a isso. Lá em Santos, por exemplo, eu e o Jorge, há anos a gente escreve em jornal, aparece na TV, a gente tem um respeito ali na região, né? O nosso alcance sempre foi mais lá. Agora é que uma pessoa escreve num lugar e aparece no planeta inteiro. Mas é um trabalho de anos, isso daí. Agora, facilitou demais qualquer um falar. Eu escuto umas coisas que eu vejo e falo, gente, tudo é um grande acontecimento agora no céu. Qualquer passagem da Lua pegando um astro vira um grande É um acontecimento. portal que se abriu no céu, né? Não, então, eu não vejo como, além da gente fazer o que a gente faz e tentar divulgar mais isso. E realmente para tentar alertar as pessoas daquilo que não é astrologia, né? Recentemente eu vi um YouTube, não vou lembrar agora o nome certinho, mas era uma entrevista num site, quando vou lembrar o nome também, ou seja, não sei de nada, não lembro nada, mas era com o Carlos Ursi, Ah, o Carlos. junto com a Natália Pasternak, metendo uma lenha na astrologia, justificando com coisas que eu escutava, às vezes eles não conhecem nada de astrologia, mas eu até entendi que eles discutiam, rebatiam, né? Era o que se coloca na mídia do que é astrologia. Então, frente a isso, né, o tipo de astrologia que é colocada no mercado, o que se vende, né, é uma astrologia que não tem nenhum tipo de consistência. É rasa. É muito rasa. É, E cada vez mais abafada por uma série de pessoas que se dizem astrólogas, que viram, sim. nem leram livros, que não se vende, não se lê mais livros, mas que viram memes na internet que definem o que é um signo. Outro dia eu falei para a Márcia até, os signos mais garanhões, né? Gêmeos de Capricórnio. Eu falei, Márcia, tem que Opa! fazer alguma coisa. Opa! Que mais trai Gêmeos de Capricórnio. Sim. Ou seja, as pessoas compram esse tipo de coisa, e isso as pessoas, esses cientistas, se baseiam nisso para rebater e acabar com a astrologia. O ChatGPT, né, vai ser facilmente execrar facilmente a astrologia. Você conhece os dois? Você tem contato São com muito meus amigos. Pois é. Assim, o Carlos mais. A Natália eu não conheço ao vivo, a Tem um gente tem livro uma boa dele que é relação. o que é astrologia, parece que é isso. O que é astrologia? Eu, inclusive, devo a ele. Eu disse: olha, Carlos, tem uma série de equívocos argumentativos no seu livro. Existem várias críticas que ele faz que eu concordo muito. Assim, que não é um problema da astrologia. Eu digo assim: você perguntou se a astrologia é uma ciência, né? Eu digo, depende. Depende do significado que se dê para a palavra ciência. O que acontece é que, atualmente, a gente não vive num mundo de significados particulares, a gente vive num mundo em que existem significados consensuais. Então, o significado, apesar de existirem significados particulares, cada um pode dar. Mas o significado consensual da palavra ciência, hoje em dia, é uma ciência dentro da epistemologia popperiana. A ciência dentro da epistemologia popperiana, a astrologia ela não é uma ciência. Por quê? Por quê? Por uma única razão. Inclusive, quem fala muito sobre isso é o David Deutsch, que é um físico judeu que trabalha em Oxford. Ele usa até o exemplo da astrologia no livro The Fabric of Reality. Ele diz o seguinte: não é a reprodutibilidade que faz com que algo seja uma ciência. Por exemplo, digamos que um astrólogo acertasse 99% dos mapas. Continua não sendo uma ciência. Por quê? Porque ele está falando da epistemologia popperiana. Porque falta uma explicação de por que funciona. Aí você pergunta, por que funciona? Aí você vai ter respostas. Funciona porque é uma energia que sai dos planetas. Aí começa. Que energia é essa? Como é que você mede? É uma energia indetectável. Se é indetectável, como é que você sabe que ela existe? Aí é a gravidade, não sei o quê. Aí começam a vir as pseudo-explicações. Por exemplo, a explicação é a física quântica, que virou um grande gênio da garrafa.
Quer dizer, a física quântica, ela opera... O que é que a física quântica é? Ela é uma física que ela funciona, ela opera em nível atômico e subatômico. Saturno é muito grande. Tá, você pode usar vários argumentos, mas assim, você diz que a física quântica provou a astrologia. Honestamente, ela não provou. Eu digo assim, a gente dá ganho de causa ao cético toda vez que a gente resolve trafegar pelo universo de conhecimento que a gente não conhece, né? E quem estuda física quântica sabe o que é física quântica e fala, olha, não é só a palavra que você usa. Não é só usar a palavra e usar jargões como sincronia. Não é só isso. Você usar esse jargão, você é destruído por um físico, destruído. Então, o Carlos Orsi, qual é o lance dele? Alex, mas ficam dizendo que a astrologia funciona por causa de uma ressonância mórfica quântica, que é uma palavra bonita, linda. mas... Então, o que é que o David Deutsch diz? O David Deutsch está até admitindo, pode ser que exista um astrólogo que acerte 99% dos mapas, mas não existe uma explicação. Eu não sei. Se alguém perguntar para mim, a astrologia funciona? Eu digo, funciona sim. Aí se alguém me perguntar, por que funciona? Não sei. Eu só sei que ela funciona. Ela é um conhecimento prático. Então, se alguém pergunta para mim, ela é ciência? Eu digo, olha, não. No sentido atual, não. No sentido atual, ela é um conhecimento prático, ela é um saber tradicional da humanidade. Né? É um saber, eu diria que até bem objetivo, que funciona. Mas eu não sei explicar por quê. Talvez um dia ela venha a ser ciência no sentido atual, a gente descubra o mecanismo que faz com que ela funcione. Alguém pode dizer, porque o universo holográfico... Você pode falar o que você quiser, universo holográfico, pode, mas isso não tem... a gente está entrando numa seara que é a seara da física. E esses argumentos são fáceis de ser demolidos. Mas... ao meu quebra-pau com o Carlos, assim, eu fiz, olha, desculpa, quando você fala que os signos mudaram, que as constelações andaram, você não sabe a diferença de astrologia tropical para astrologia sideral. E não adianta eu indicar 1000 sites que explicam a diferença, tem um artigo da Celisa muito bom que explica a diferença, eu posso mostrar 1000 vezes o artigo da Celisa, o cara, não, mas os signos são as constelações. Não são. Não são, mas a pessoa insiste por teimosia. Mas eu estou devendo a ele um livro que é uma resposta ao dele. Então, irei escrever. O Carlos ele é mais acessível que a Natália. A Natália fica mais nervosa. Mas o Carlos... Ela é nervosa, ela é muito nervosa. Mas eu adoro ela. O piti que ela deu com o lance no jornal, quando disseram a gente tem que ter um pouco mais de moderação, de calma na pandemia. Na pandemia as pessoas estão morrendo. Não tem que ter calma, tem que ter vacina. Aí eu acho que cabe bem. Assim, a cólera dela eu me identifico. Amigos, alguém tem alguma pergunta a fazer? Porque temos o nosso tempo acabando daqui a pouquinho. Uma pergunta aqui. O microfone se aproximando. Chaves. Boa tarde. Primeiramente, parabéns a todos. Meu nome é Thaís. Sou estudante de psicologia, estou no 5º período, né? E realmente eu me identifiquei com a fala do colega aqui, porque a astrologia no ramo da psicologia, principalmente a comportamental, ela é execrada, né? Existe hoje um movimento muito cientificista no sentido de explicar o comportamento por estímulo, resposta. Então, dentro da própria psicologia existe muito essa questão, né, relativa ao que é ciência, não é ciência, enfim. E o que eu vejo é que realmente existe uma falta de conhecimento sobre o que é astrologia. Né? Em muitos livros se critica, mas realmente as pessoas elas acabam vendo aquilo que está na mídia. Elas não sabem o que é a astrologia, por exemplo. A astrologia se propõe a explicar comportamento? Também, mas não apenas isso. É um dos usos, né? Então, eu queria perguntar, principalmente para o colega que é astrofísico, eu acho que é legal porque dá muita credibilidade para a gente conversar com essas pessoas mais céticas, né? Se você acha que hoje em dia existe uma abertura, né, como o próprio Ricardo falou na PUC, se existe uma previsão, né, da astrologia ela ser mais estudada ou levada a sério por essas pessoas, e quais argumentos a gente pode utilizar com essas pessoas que são tão céticas. Eu, dentro da minha faculdade, deixo claro que eu sou astróloga. Alguns gostam, outros não, mas eu tento sempre dignificar aquilo que eu faço.
né? E tentar levar o conhecimento de, olha, é uma maneira de ver a vida, não é uma verdade absoluta, né? Porque existe muito essa questão, né? Então, eu queria perguntar se você acha que existe essa abertura e como que a gente pode, como astrólogos, estudantes de astrologia, enfim, dignificar o que a gente faz, né? E levar credibilidade para que ela saia desse campo aí esotérico, achismo, religião, enfim, para que a gente possa aí ter uma atuação com mais credibilidade. Obrigada. Bem, seu nome é Thaís, né? Thaís. Thaís, olha só. Primeiro, eu acho que uma coisa que eu acho que é importante dizer, eu não gosto da ideia de. Bem, vou ser bem direto. Não é porque eu sou astrofísico que eu vou dar mais credibilidade à astrologia. Assim, porque quando eu comecei a estudar astrofísica, muitos astrólogos comemoraram. Eu disse, não comemorem, porque eu não estou estudando astrofísica para poder validar cientificamente a astrologia, até porque, para mim, a astrologia ela não é ciência no sentido contemporâneo do termo. Então, como é que eu concluo, como é que eu costumo defender a astrologia? Primeiro, não é ciência no sentido contemporâneo do termo e não precisa ser, porque não tem que tudo ser só ciência. Não acho que tudo tem que ser só ciência. Psicanálise não é ciência, mas a psicanálise pode existir. Eu não vejo por que é. Veja, eu acho que uma maneira bem boa de resumir, Thaís, o que eu penso é o seguinte: houve uma época que tudo era religião. E a astrologia ficava tentando agradar a religião. Então, tudo era argumento religioso. Os argumentos astrológicos eram todos argumentos religiosos. Aí Deus foi tirado de seu trono e agora a gente colocou a ciência no trono. Eu adoro a ciência, né? Não adoro no sentido divino. Eu acho a ciência o máximo. A ciência permite que a gente tenha qualidade de vida, permite que eu esteja vivo, permite que estejamos todos, espero, vacinados, né? Controlando a pandemia. Mas nem tudo tem que ser ciência. Então, eu diria o seguinte: para a gente batalhar para a astrologia ser respeitada, a gente tem que entender, em primeiro lugar, que a gente nunca vai agradar todo mundo. Nunca vai agradar todo mundo. Não vai. Vai ter gente que não gosta da astrologia, vai ter o Carlos e a Natália falando mal, eles têm o direito de falar, podem falar, não vejo nenhum problema. E, na verdade, vão falar, mas não muda o fato de que, na prática, e veja que coisa, a grande razão do ódio de muita gente é que um astrólogo ganha muito mais do que um astrônomo. Um astrólogo ganha muito mais do que um astrofísico. Eu só consegui estudar astrofísica porque eu tenho astrologia me sustentando. Para eu poder não ter que trabalhar e me dedicar integralmente ao estudo, não foi porque a USP me deu uma bolsa, porque ela não me deu. É porque eu vivo da bolsa astrólogo, né? A astrologia me dá dinheiro para fazer aquilo. E, às vezes, me dá tanto dinheiro que eu posso financiar a bolsa de outro estudante de astronomia que sabe que está sendo financiado por uma bolsa astrólogo. Percebe? Não é um caminho diferente do Kepler. O Kepler, como vocês sabem, era um astrônomo que fazia mapa astral para viver. Então, honestamente, eu nunca fiquei muito preocupado com a respeitabilidade dos outros. Nunca. Assim, tipo, você não gosta de astrologia, você pode continuar não gostando, fique à vontade. Quer escrever um artigo falando mal da astrologia? Escreva. Se tem um erro conceitual, eu vou escrever outro dizendo qual é o erro conceitual. Inclusive, se você joga meu nome no Google, uma das primeiras coisas que aparece é carta minha, revista Ciência Hoje, de anos atrás, quando a Ciência Hoje fez uma matéria esculhambando a astrologia, e eu fiz uma carta dizendo, honestamente, sinceramente, desculpem, vocês não entendem do que vocês estão falando. Dá para criticar a astrologia de uma maneira muito melhor. Tem muita coisa criticável na astrologia. Mas vocês estão criticando pela base errada, aquela coisa batida de constelação, o signo mudou. Então eu diria, Thaís, eu realmente não me importo. As pessoas gostam de astrologia mais do que gostam de astronomia. Elas gostam de astrologia mais até que gostam de psicologia. O fato é que a astrologia, mesmo sendo tão mal falada, as pessoas adoram a astrologia. Agora imagine se o mundo inteiro amasse. Ia ter muito mais astrólogo no mundo, ia ser mais competitivo. Não, e eu vejo também uma questão de anos, sempre em congressos, reuniões, uma preocupação dos astrólogos que a astrologia seja reconhecida como ciência. Eu não vejo a menor necessidade disso. Tanto que assim, é um saber de tantos milênios, né, vamos colocar assim, e que funciona até hoje. Aí a ciência lança de que não pode tomar café. Então foi investigado, tal. Daqui a pouco a ciência, café é bom, né? Adoçante, não, açúcar é melhor. Então, assim,
tem verdades que depois são desmentidas. Uma outra coisa que não é a mesma coisa, mas eu sempre comparo. Quando o conhecimento da acupuntura caiu aqui no Ocidente, era ridicularizado pela classe médica. Que aquilo como que tem a ver, um negócio no dedão, que vai tirar do coração, nada a ver com nada, porque o corpo estava todo quebrado, né, todo picado. Aí, daqui a pouco, tá a medicina puxando a acupuntura para si. Então, assim, qual é a lógica, né? Ah, tem meridiano, ah, mas é meio o quê? Isso é invisível, né? Uma coisa que não se justifica. Então, se a gente ficar sempre nessa preocupação, a gente, sabe, deixa de lado um conhecimento prático, testado por milênios, para coisas que, por vezes, surgem para depois serem derrubadas. Eu não tenho a menor preocupação com essa história de ciência, E de agora, astrologia. inclusive, se alguém quiser um dia provar que a astrologia é ciência, no sentido contemporâneo do termo, porque no sentido clássico ela é ciência. No sentido contemporâneo, não mais. Quem quiser, não tem que. Para provar, não é com estatística. Vou logo dizendo, porque você pode apresentar 100% de mapas acertados, você pode fazer uma pesquisa, vou identificar homossexuais pelo mapa, você pode identificar todos os gays da Terra. Você não vai provar que é ciência. Você vai provar que é ciência quando você explicar por quê. Entende? Então, assim, você tem que apresentar uma fundamentação teórica que explique a funcionalidade da Por que astrologia. aquela repetição? Não adianta demonstrar que funciona. Você tem que explicar por quê. Um ótimo exemplo, os indígenas têm muito saber ancestral. Por que o saber ancestral deles não é considerado ciência? Você tem, por exemplo, um chá de uma planta que o indígena toma, por exemplo, um indígena, porque o indígena é genérico, né? Que você tem assim um ticuna. Um indígena do povo ticuna toma um determinado chá de uma planta X quando tem dor de cabeça, a dor passa. Isso funciona. Aí vai ao laboratório e tenta roubar essa planta para usar. Mas até identificar, porque assim, tem um porquê funciona. Mas se você perguntar para o indígena por que funciona, ele vai dizer, eu sei que funciona. Tira a dor de cabeça, porque eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela. Então, isso é um saber tradicional. Agora, por que funciona? Envolve a chamada investigação científica contemporânea. Eu não estou muito preocupado com por que a astrologia funciona. Se alguém um dia quiser fazer essa pesquisa e demonstrar por quê, eu vou achar maravilhoso. Agora eu vou insistir, não adianta usar jargões físicos. Não é só usar o jargão físico. É preciso explicar por quê com uma base teórica bem fundamentada. Aí alguém vai poder dizer, olhar e dizer, a astrologia é uma ciência. Mas eu realmente não estou muito preocupado com isso. Tá certo. Amigos, avançamos no horário. Muito obrigado, Alexei. Márcia, muito obrigado também. Foi brilhante. Mas obrigado a você. E eu que agradeço sempre vocês, sinceramente. E vamos continuar sempre debates sobre esses assuntos da astrologia. E quem sabe um dia comprovaremos como funciona e por que funciona a astrologia. Se der. Se não der, não tem importância, ela vai funcionar do mesmo jeito, como conhecimento ancestral, como tem os indígenas, certamente. Posso fazer um convite? Claro. Dia 14 de outubro, vocês sabem que vai ter um eclipse anular do Sol, né? Que é um fenômeno de beleza raríssima, porque no eclipse anular o disco da Lua está levemente menor do que o do Sol, então ela não eclipsa completamente o Sol, ela fica um anel de fogo. E o melhor lugar para se visualizar esse eclipse anular é no Nordeste, desculpem. Então, a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência está organizando, no dia 14 de outubro, na cidade de Campina Grande, que é do lado de João Pessoa, um encontro sobre o eclipse. Tá? Eu vou estar lá com mais 2 astrônomos, o Marcelo Lago, que é de Salvador, e o Helder da Rocha, que é da Paraíba, e a gente vai fazer uma excursão astronômica para visualizar o eclipse num dos lugares mais lindos do mundo, que é o Lajedo do Pai Mateus. Só tem 3 lugares no mundo que tem aquela formação geológica. Parece um mundo alienígena, de pedras e rochas que fazem uma espécie de casinha, e é tudo formação natural.
Vocês estão convidados a ir. Eu não estou organizando nenhum passeio turístico, nada. Uma Vocês estão excursão? convidados, não, no dia 14 de outubro, irem para João Pessoa. Recomendo que vocês cheguem lá na sexta-feira 13, né? Passeiem por João Pessoa. Dia 14 vão para Campina Grande, e aí a gente vai sair do FIEP. O FIEP, a Federação da Indústria, liberou para a gente vai sair com vários carros, vans, ônibus, para ir ver o eclipse, que em Campina Grande vai ser perfeitamente visível. Em São Paulo e no Rio de Janeiro vai parecer que a Lua mordeu o Sol. Pedacinho só. Mas lá na Paraíba vai ser o disco de fogo perfeito. E vai ser lindo, porque assim, é no pôr do sol. Claro que não podemos garantir as condições meteorológicas. Mas na Paraíba, nessa época do ano, geralmente não chove e não nubla. Iremos todos lá. E vai acontecer em Libra. Muito bem. Certo? Amigos, muito obrigado. Até uma próxima vez, certamente. Voltamos daqui a 20 minutos mais uma vez, com mais uma última sala de hoje.